E pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Milene Gomes, aqui para mais um vídeo sobre a BNCC, a nossa querida BNCC. Nós já fizemos outros vídeos, né? Tem aí no canal, se você precisar. Nós já fizemos vídeos falando sobre os aspectos gerais, da BNCC. Já fizemos vídeos sobre a educação infantil, só sobre as 10 competências. Então, se você chegou aqui agora de paraquedas, dá né, volta um pouquinho para você ver outros vídeos, para poder você não ficar perdido, tá bom? Eu sou a professora Milene Gomes, como eu falei no início. Tá aqui minhas redes sociais, se por acaso você não não me segue ainda, tá? É @prof. Milene Gomes. Eu achei que eu tivesse colocado aí na tela, mas não coloquei. Não tem problema. Esse vídeo é um vídeo um pouco mais extenso do que os outros, por conta até mesmo da questão da etapa, né? Ser mais longa. Então, eu acredito que ele fique um pouquinho mais longo, mas, assim, é um vídeo que gostaria de falar tudo sobre o ensino fundamental, não vou conseguir, devido à BNCC ser um documento muito extenso, muito longo. Então, o que a gente faz? A gente traz aqueles aspectos mais marcantes, mais cobrados em prova. Então, para você que está fazendo concurso da área de educação, o vídeo é para você mesmo, porque a BNCC agora, a partir de agora, não vai parar mais de cair, né, gente? Se a gente for pensar nos outros estados, tem caído, mas no Distrito Federal, que é de onde eu estou falando, vai começar, na verdade começou agora, né? O primeiro concurso no processo seletivo para contrato temporário já faz parte do edital. Então, você que está na área de educação, estudando para a área de educação, a BNCC é um documento que você precisa dominar, tudo bem? Então, esse vídeo pode te ajudar e vai ser muito bom se você conseguir isso, ok? Então, a gente vai bater um papo aqui. Hoje eu acho que eu não vou nem ligar aqui minha canetinha, porque vai ser um vídeo, mas eu vou ligar aqui. Deixa aqui ligadinho se eu precisar. Tá aqui, BNCC e o ensino fundamental. Tá, gente? Vamos lá. Primeiramente, o que nós vamos ver nesse vídeo? Gente, olha só, eu vou falar aqui com vocês sobre os aspectos gerais do ensino fundamental. Como eu falei no início do vídeo, hoje o vídeo é só para falar do ensino fundamental, porque senão a gente fica com um vídeo muito longo, né? Então, nós vamos falar sobre os aspectos gerais desse ensino fundamental, nós vamos falar sobre essa estrutura do ensino fundamental na BNCC, vocês vão tentar entender essa estrutura, assim como tem lá na educação infantil. Vocês vão ver os códigos alfanuméricos, eu vou tentar dar uma explicada assim, para você conseguir entender o que são esses códigos alfanuméricos, e a gente vai fazer algumas questões de concurso, ok? Vai ser um vídeo completinho, mas com muitos termos, tá? Então, assim, é um vídeo que você pode voltar a assistir outras vezes, porque é um vídeo com bastante termos, e nas provas de concurso que eu tenho percebido, eles têm utilizado os termos e trocado, né, bastante, assim, eles fazem aquela leve confusão com os termos da educação infantil, misturado com os termos do ensino fundamental, enfim. Então, é interessante que você tenha em mente, bem gravado, o que é cada coisa, tá bom? E a gente vai ver isso aqui nesse vídeo, ok? Então, vamos lá para a gente falar um pouco desses aspectos gerais do ensino fundamental na BNCC. O que acontece? O ensino fundamental, como a gente bem sabe, ele é uma etapa, a etapa, na verdade, mais longa, né, da educação básica. A gente tem a educação básica dividida entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, ela é a etapa mais longa da educação básica, é onde a criança fica mais tempo, né, ali na escola, dentro do ensino fundamental. Então, essa etapa ela tem uma duração de 9 anos, né? E ela atende a alunos de 6 a 14 anos, como eu coloquei aqui no slide. E aí você vai me acompanhando aí, tá, gente? E aí, o que acontece? Isso aqui é interessante você ter em mente, porque eles fazem, como eu falei, essa confusão. Então, os anos iniciais, ele é lá do primeiro ao quinto ano, né? O ensino fundamental ele é dividido em anos iniciais e anos finais, que atende aos alunos do sexto ao nono ano, ok? Então, nessa etapa, no ensino fundamental, vão haver várias mudanças, né? As mudanças tanto ali da educação infantil para o primeiro ano, como do quinto ano para o sexto ano e como do nono ano para o ensino médio. São muitas mudanças dentro dessa etapa. Então, por isso que a BNCC ela tem todo um cuidado para falar sobre a BNCC nessa etapa. Então, ela vai falar sobre as mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, mudanças emocionais, entre
tantas outras, tá bom? E aí, o que a BNCC quer? Ela quer que a gente supere as rupturas dessas passagens, né? De uma etapa para outra, de um ano para outro. Né? A BNCC quer que essa passagem seja o mais harmônico possível, tá? Então, ela tem esse cuidado. A gente vai falando aqui dos aspectos gerais e vocês vão acompanhando, tá? Então, olha lá, ó, na BNCC, no ensino fundamental, lá nos anos iniciais, né, que atende o primeiro ao quinto ano, a BNCC pretende o quê? Ela pretende valorizar situações lúdicas de aprendizagem e ela aponta para duas situações. Uma articulação, né, uma necessária articulação com as experiências vivenciadas lá na educação infantil. Como que a BNCC pensa isso? Ela quer que o aluno saia da educação infantil e ele não chegue no primeiro ano, já que é ali na parte da alfabetização, né? Então, ele quer que essa criança saia da educação infantil, vá para o ensino fundamental, para o primeiro ano, de forma a articular as vivências que ele teve lá na educação infantil, para que ele possa utilizar essas vivências aqui no ensino fundamental. Então, é por isso que a BNCC tem esse cuidado, tá? Com essa articulação necessária que tem que existir com as experiências que foram vivenciadas lá na educação infantil, tá? E o que a BNCC também quer? Ela quer uma progressiva, que essa articulação seja uma progressiva sistematização das experiências, né? Quanto o desenvolvimento pelos alunos, para que eles tenham novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões e uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Ou seja, quando ela fala progressiva sistematização, é que ela não quer que esse aluno chegue lá no primeiro ano e esqueça tudo aquilo que foi visto na educação infantil, não. Ela quer que exista essa progressiva, né? Essa progressiva sistematização. Vem lá da educação infantil e traz tudo para o ensino fundamental para que o aluno consiga vivenciar novas experiências, novas relações com o mundo, né, com as possibilidades que ele vai ler esse mundo. Tá joia? Então, a BNCC tem essa preocupação, tá certo? Olha lá. E aí tem duas situações, pessoal. Primeiro, no ensino fundamental, e aí tem professor que fica com a tromba virada por conta disso, né? A BNCC, o que ela traz? Qual que é a preocupação dela? Ela quer que o professor trabalhe os interesses manifestos pelas crianças. Como assim? Então, quer dizer que em sala de aula eu vou fazer aquilo que a criança quer, eu vou trabalhar o que a criança quer, o que os alunos querem? Não necessariamente nessa ordem, né? Assim, tão fechado. Mas o que a BNCC entende? Ela entende que quando a gente traz aquilo que é interessante para o aluno, aquilo que faz parte do convívio dele, aquilo que faz parte da realidade dele. Quando você traz isso para a sala de aula, você consegue ter uma aula mais dinâmica, uma aula mais valorativa para o aluno. Então, o que a BNCC pretende? Ela pretende que o professor entenda esses interesses manifestos pelas crianças e que esse professor consiga utilizar isso de forma a trazer conhecimento, a trazer vivências e experiências positivas para o aluno em sala de aula, tá? Então, por exemplo, vou dar algum exemplo, por exemplo, quando você quer trabalhar um filme com seus alunos, e aí você, sei lá, faz uma enquete com esses meninos, né, com essas crianças e vem, dá 3 opções de filmes e vê qual que eles escolheram, né? Você traz aí um livro e aí você pede para que eles escolham uma parte do livro para falar sobre o livro porque foi mais interessante para eles. Entende? Então, é nesse sentido que a BNCC pretende, tá? Que o interesse dos alunos sejam valorizados, que os professores fiquem atentos a esses interesses dos alunos, tá certo? E aí, a parte também que eu queria que vocês tivessem bastante cuidado e atenção é que, para a BNCC, né, essa questão do foco da alfabetização é lá nos 2 primeiros anos. Por que eu estou falando aqui para você prestar atenção? Porque em outros documentos, LDB, PNE, em outros documentos a gente vai ter o foco na alfabetização até o 3º ano, e aí vão ter outras redações em outras legislações. Mas aqui, para a BNCC, o foco da alfabetização são lá, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, tá certo? Ou seja, lá no primeiro e no 2º ano. Tudo bem, pessoal? Então, gravem essas duas situações aí para o ensino fundamental. Tudo bem?
Agora a gente vai ver aí a questão da progressão de conhecimentos, que foi aquilo que eu falei mais no início do vídeo. O que a BNCC pretende? Ela pretende que o aluno tenha a consolidação das aprendizagens anteriores, mais a ampliação das práticas de linguagem. O que isso quer dizer? Ele vai, que foi até o que eu falei no começo do vídeo, ele vai pegar tudo aquilo que ele viu nos anos anteriores. Então, exemplo, o aluno chegou lá no 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Ele teve toda uma bagagem no ensino fundamental 1, certo? No ensino fundamental inicial. Então, o que a BNCC pretende? Ela pretende que o aluno consolide aquelas aprendizagens lá no início do ensino fundamental e que ele consiga ampliar as novas práticas dele com os novos conhecimentos de agora, tá certo? Então, assim, é como se tudo que o aluno viu durante toda a etapa, durante toda a educação básica, inclusive na outra etapa, na educação infantil, que essas aprendizagens se consolide junto com as novas aprendizagens que ele vai ter a partir dos próximos anos de vida escolar dele, tá certo? E aí também, por conta disso, a BNCC ela entende que os currículos, as propostas pedagógicas que os professores vão produzir, promover para trazer o conhecimento para os alunos, esses currículos, essas propostas, eles tenham esse percurso contínuo, né? Eu não, um exemplo, vou falar com os meus alunos sobre, lá no 3º ano do ensino fundamental, vou falar com eles, vou trazer uma aula sobre formas geométricas. Então, lá no 3º ano, trabalhamos formas geométricas. E aí ele nunca mais vai ver forma geométrica na vida dele? Não, muito pelo contrário. A BNCC, ela quer que você faça um currículo, uma proposta pedagógica que exista um percurso contínuo. Então, lá no 3º ano, ele viu, sim, as formas geométricas. Lá no 4º ano, ele também vai ver as formas geométricas, só que ele vai ver de uma forma mais complexa, né? Ele vai ver de uma forma com maior integração, né, entre a aprendizagem que ele teve lá no 3º ano e no 4º ano. Então, ele vai ver lá no 4º ano, eu já vi isso no 3º ano, porém, ele vai ver de uma forma mais complexa, tá certo? Então, essa é a intenção da BNCC, que os currículos, as propostas pedagógicas tenham esse percurso contínuo entre as aprendizagens nas duas fases lá do ensino fundamental, tanto no ensino fundamental inicial como no ensino fundamental final, tudo bem? Então, você, professor, que trabalha no ensino fundamental, fiquem atento a isso na hora de organizar o seu currículo, organizar a sua proposta pedagógica, tá certo? E aí, gente, no ensino fundamental, lá dos anos finais, a gente vai ter aí um aluno já pré-adolescente, né? E a gente vai ter os desafios de maior complexidade, certo? Então, quando você entender que lá no ensino fundamental, dos anos finais, a gente vai estar com crianças mais entendidas, com crianças com uma vivência muito maior de vida, eles têm o quê? Desafios de maior complexidade, tanto nas atividades orais como nas atividades lúdicas, tudo para eles vão ser de uma forma mais complexa, certo? E também, nessa fase do ensino fundamental, a gente vai fortalecer a autonomia. A BNCC quer que esses adolescentes, esses pré-adolescentes, eles seja fortalecida a autonomia deles para que a aula, para que o conhecimento, as aprendizagens sejam mais significativas para eles, tá? Então, grave esses dois terminhos, porque são importantes para o ensino fundamental dos anos finais, tá? Essa questão dos desafios de maior complexidade para esses alunos e do fortalecimento da autonomia deles, tá bom? Então, seguindo aí, a gente vai falar da cultura digital. Gente, cultura digital é o que está em voga no momento, na verdade, até um pouco atrás. O que acontece? Nós temos aí uma escola com alunos diferenciados, com alunos de uma nova era, né? E esses alunos, eles chegam para a gente bem diferente dos alunos de antigamente, né? Então, esses alunos, eles já chegam com bastante conhecimento aí em aparelhos eletrônicos, em internet, em tudo relacionado com a questão digital falando, né? A questão midiática, a questão das redes. Então, esses alunos, eles chegam com conhecimentos adquiridos em casa e que a gente não pode esquecer, ou que a gente vá
ignorar esses conhecimentos que esses meninos já trazem de casa, né? Então, olha só, os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, eles não somente como consumidores, os jovens têm engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação midiática e multimodal e de atuação social em rede que se realizam de modo cada vez mais ágil. Gente, é entender que esse aluno ele vem com uma bagagem cultural digital muito grande, né? Então a gente não pode deixar as nossas aulas tão atrasadas nesse sentido. Então a gente pode sim pegar essa cultura digital e aproveitar as nossas aulas e fazer com que sejam aulas mais produtivas, mais interessantes para esses alunos. Tudo bem? Então não esqueçam, a BNCC em todo o tempo ela fala da questão da cultura digital, tá, gente? Ela traz essa questão mais atualizada mesmo de educação. Tudo bem? E agora a gente vai ver a estrutura do ensino fundamental. Nessa parte da estrutura, pessoal, que eu digo para vocês que é um pouquinho mais cansativo por conta dos termos, né? Lá no ensino fundamental, na educação infantil, no vídeo, se você ainda não viu e quiser depois dar uma olhada, lá na educação infantil a gente fala dos termos dessa mesma estrutura, né, que a educação infantil tem, e essa estrutura ela tem uns termos que também confundem, né, lá os campos de experiência. Então, no ensino fundamental, a gente também vai ter esses termos que confundem, as provas fazem confusão, as provas trocam esses termos, então nessa parte você vai precisar talvez ver mais de uma vez, porque você vai precisar entender como funciona essa estrutura, tá? Então olha lá, vamos tentar entender. Se você não conseguir entender na primeira vez que você olhar o vídeo, olha de novo, porque vão ter alguns termos aqui que podem confundir. Olha lá, como que a BNCC pensou o ensino fundamental? A BNCC, diferente lá da educação infantil, que está trabalhando lá com os campos de experiência, a BNCC aqui no ensino fundamental, ela traz as áreas do conhecimento. E aí, como que ela traz essas áreas do conhecimento? Olha aqui, ó, as áreas do conhecimento. Dentro das áreas do conhecimento, ela vai trazer as competências específicas de área. Aí, dentro de áreas do conhecimento, a gente vai ter os componentes curriculares. E dentro desses componentes curriculares, a gente vai ter as competências específicas de cada componente. Entende que a gente falou das competências gerais da BNCC, lá num dos primeiros vídeos que eu fiz falando sobre a estrutura da base, a estrutura da base não, sobre os aspectos gerais da base, a parte introdutória da base, a gente fala das 10 competências, e aí aqui a gente chega no ensino fundamental e também vê competência. Competência o quê? Específica, tá? E aí todas essas competências específicas, elas perpassam pelas competências gerais da BNCC, tá, gente? Elas se dialogam, tá? Então, você vai ter essa estrutura, e aí lá nos anos iniciais e nos anos finais, a gente vai ter aí uma divisão entre unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades. Muito termo, não é, gente? Mas aí a gente vai falar de um por um que vai ficar mais fácil, ok? Então, olha lá. Pensa que áreas do conhecimento é algo mais amplo, tá? E aí você vai ter quais áreas do conhecimento? A BNCC no ensino fundamental, ela traz 5 áreas do conhecimento. Quais sejam elas? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Ponto. Essas são as áreas do conhecimento. Mas aí, dentro de áreas do conhecimento, você vai ter os componentes curriculares, tá? Então, olha só que interessante. Lá em linguagens, você vai ter... Aí, presta atenção aqui, que esse aqui é um ponto importante, tá? É uma diferenciação que você vai ter que entender. Dentro de linguagens, você vai ter componentes curriculares, mais de um, que vai ser a língua portuguesa, a arte, a educação física e a língua inglesa. Porém, a língua inglesa ela só vai ter lá nos anos finais. Então, entenda, lá nos anos iniciais, você vai ter língua portuguesa, arte, educação física. Ponto. Deu para entender até aí? Aí, lá no ensino fundamental, anos finais, dentro de linguagens, você vai ter língua portuguesa, arte, educação física, mais língua inglesa. Tudo bem? Então, é assim que a BNCC está pensada nas áreas de conhecimento e componente curricular de linguagem. Aí você vai ter a área de conhecimento matemática. Qual que vai ser o componente curricular de matemática? A própria matemática. Na área do conhecimento e ciências da natureza, qual que vai ser o componente curricular? A própria ciências.
Na área do conhecimento de ciências humanas, quais que são os componentes curriculares? Geografia e história. Entendam aqui, gente, como se o componente curricular fosse as disciplinas. Só que a BNCC, ela não utiliza esse termo disciplinas, tá? Ela utiliza componente curricular, porque componente curricular fica uma área mais abrangente, tá? E aí, lá na área do conhecimento de ensino religioso, você vai ter o componente curricular ensino religioso também. Então, o que vai modificar aqui vai ser em linguagens, que você vai ter aí vários componentes curriculares, em ciências humanas, que você vai ter 2 componentes curriculares. Tudo bem até aí? Então, vamos seguindo. Olha lá. Ó. Aí eu trouxe aqui para a gente tentar entender esses termos que eu falei para vocês que acabam confundindo. Olha lá. Ó. Áreas do conhecimento. O que seriam essas áreas do conhecimento? O que seria um componente curricular? O que seriam essas competências específicas e o que seriam essas unidades temáticas? Vamos lá. As áreas do conhecimento, cada área do conhecimento estabelece as competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos 9 anos, e essas competências explicitam como as 10 competências gerais se expressam nessas áreas. Então, o que você vai ter aí? Você vai ter áreas do conhecimento que são as mais abrangentes, como eu falei, que são quais? Essa daqui, ó. Volta aí, ó. Peraí. Quais que são as áreas do conhecimento? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Entenda algo mais amplo, algo maior. Então, você vai ter essas áreas do conhecimento, tá? E aí, gente, ela vai ter essas áreas do conhecimento, elas vão ter competências específicas, certo? E essas competências específicas, elas vão explicitar como as 10 competências gerais lá da introdução da BNCC, como elas vão se expressar nessas áreas, tá certo? Então, a gente está falando aqui agora das áreas do conhecimento. Aí a gente vai para o componente curricular. Volta lá no quadrinho também, que fica mais fácil para entender. Os componentes curriculares são esse aqui. Lembra que eu falei que a gente pode entender o componente curricular como, as disciplinas, que a gente não utiliza esse termo, mas como se fosse disciplina? Então, olha lá, ó, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Aí, o que você vai ter? Você vai ter componentes curriculares para você trabalhar ali com os seus alunos. Nas áreas que abrigam mais de um componente curricular, que no caso seriam linguagens e ciências humanas, também são definidas competências específicas do componente, tá? E a ser desenvolvida pelos alunos ao longo dessa etapa de escolarização. Então, você vai ter os componentes curriculares com competências específicas também. E aí, os alunos precisam também adquirir essas habilidades para poder alcançar essas competências específicas dos componentes curriculares, tá bom? E aí, nós vamos ter as unidades temáticas. Olha lá, ó, para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que por sua vez são organizados em unidades temáticas, tá certo? Então as unidades temáticas é como se fosse ali o finzinho dessa cadeia, né? E aí é aquilo que realmente vai ser trabalhado em sala, tá bom? Gente, como eu falei, são muitos termos, então o interessante é que você veja esse vídeo mais de uma vez para que você consiga compreender, porque realmente é bem complicado, tá certo? E aí, falando já nas áreas, eu trouxe aqui para vocês um resumo de cada área, porque é muita coisa, eu não conseguiria trazer tudo para vocês, tá? Então, a gente vai lá para a área de linguagens. Olha lá, ó. As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens. Aí, quais que são essas linguagens? A verbal, né, que seria a oral, visual, motora, como Libras e escrita, a corporal, a visual, a sonora e, contemporaneamente, a digital. Então, lembra que eu falei que na BNCC o digital, a questão digital está sempre em voga? Então, aqui faz parte de uma das linguagens, que é a linguagem digital, tá certo? E por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesma e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações estão imbricadas conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos. Se você entrar lá no documento mesmo da base, você vai encontrar lá um texto gigante falando sobre a área de linguagens. Eu não conseguiria trazer tudo aqui para vocês, mas só para vocês entenderem, tá? Então, a BNCC traz a área de linguagens, aí o que ela traz em seguida? As competências específicas das linguagens para o ensino fundamental, tá? Então, aqui eu não vou trazer tudo, mas eu vou trazer aqui meio que um resumo. Olha lá, ó. Qual competência específica de linguagem para o ensino fundamental ali? Ó, compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade
e expressão de subjetividades e identidades sociais e cultural. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, utilizar diferentes linguagens, utilizar diferentes linguagens para defender o seu ponto de vista, desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir, respeitar as diversas manifestações artísticas, compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica. Então, na parte de linguagens, as competências específicas da área de linguagens são 6 competências. Tá aí, depois se você quiser dar um print nessa telinha, ler cada uma para ficar mais claro na sua mente, tá bom? E aí a gente segue para a área de matemática. Olha lá, o ensino fundamental deve ter o compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Então, em matemática, a BNCC quer que os alunos adquiram o letramento matemático e na área de ciências o letramento científico, tá bom? E aí definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas, tá? E aí você vai encontrar aí as competências específicas de matemáticas para o ensino fundamental. São muitas? São. Olha lá, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação, compreender as relações entre conceitos e procedimentos, fazer observação sistemática de aspectos quantitativos e qualitativos, desenvolver e discutir projetos, interagir com seus pares de forma cooperativa. Então, assim, diversas competências específicas, tá? E aí a gente vai para ciências da natureza. Olha lá, ó. Ao longo do ensino fundamental, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que foi o que eu falei com vocês, né, mais cedo, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência. E aí você vai ter lá as competências específicas de ciências da natureza para o ensino fundamental. Compreender as ciências da natureza como um empreendimento humano, compreender conceitos fundamentais, estruturas explicativas da ciência da natureza, analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo, avaliar aplicações e implicações políticas, conhecer e apreciar e cuidar de si, do outro, do bem-estar, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia e responsabilidade. Então, essas são algumas das competências específicas de ciências. Tudo bem? Aí a gente segue aí para a área de ciências humanas, né? Aquela lá é as ciências da natureza. Agora a gente vai para as ciências humanas. As ciências humanas devem, assim, estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para valorizar os direitos humanos, o respeito ao ambiente, à própria coletividade, o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação, o protagonismo, voltados para o bem comum e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Pessoal, bacana a área de ciências humanas, né? Então, olhem aí as competências específicas de ciências humanas, analisar o mundo social, cultural e digital, comparar eventos, construir argumentos com base em conhecimentos das ciências humanas, utilizar as linguagens cartográficas, gráficas e iconográficas. Então, essas são algumas das competências específicas de ciências humanas. E aí, para finalizar, a gente vai falar da área do ensino religioso, né? Olha lá, a Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 210, e a LDB também, lá no seu artigo 33, né, que foi já alterado pela Lei 9475, elas estabelecem os princípios e os fundamentos que devem alicerçar epistemologias e pedagogias do ensino religioso, cuja função educacional, enquanto parte integrante da formação básica do cidadão, é assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa sem proselitismo. Gente, então o que acontece com o ensino religioso? Sempre é uma polêmica, né? A gente nunca sabe se pode ou não falar, mas o que acontece? O ensino religioso, ele é não para falar especificamente de uma religião determinada ou para você impor a sua religião como professor, mas você vai trazer todas as religiões, todas as formas de religião para que aqueles alunos, para que aquelas crianças, elas tenham respeito por todas as religiões, né, por todos os cultos, por todas as manifestações religiosas, e sem proselitismo, ou seja, sem você colocar a sua como
mais importante, como a melhor, como a correta, tá certo? Então, a gente tem que trabalhar ensino religioso? Tem, tanto é que ela é uma área do conhecimento dentro da BNCC. Tudo bem? Olha lá, ó. No âmbito da BNCC, o ensino religioso ele deve atender os seguintes objetivos. Ele vai proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos, que a gente sabe que cada região, cada país, cada cidade tem ali um tipo de religião predominante, né? Então, o professor ele precisa entender esse espaço para poder ele conseguir trabalhar de forma mais ideal com os seus alunos, né? Propiciar conhecimento sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, do constante propósito de promoção dos direitos humanos, desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre as perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções, o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal e, por fim, contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida e a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. Tá? Então, o ensino religioso ele traz todas essas informações, então é bastante importante a gente trabalhar o ensino religioso no ensino fundamental, anos iniciais e finais. Tudo bem, pessoal? E aí lá vai ter as competências específicas do ensino religioso, lá para o ensino fundamental, conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições, compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas, conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, debater, problematizar, posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, de discriminação, de violência de cunho religioso. Então, tudo isso precisa ser trabalhado no ensino fundamental. Tudo bem? Então, aí aqui a gente finaliza a questão das áreas e suas competências, como eu falei, tá, gente? É extenso? É trabalhoso de compreender cada um? Por isso é importante a leitura também desse documento de uma forma geral. Né? A BNCC ela é extensa, ela tem 600 páginas, mas se você, exemplo, você é da área de matemática, o ideal é que você conheça todas as competências específicas de matemática, né? Que você conheça toda a área de linguagem de matemática. Se você é da área de português, que você entenda toda a área de linguagem, de língua portuguesa. Essa é a minha sugestão enquanto professor. Tá? Que você, dentro da BNCC, você conheça tudo, óbvio, mas que você também conheça, principalmente, a sua área. Tudo bem, pessoal? Então, aí a gente vai partir para... Então, agora a gente vai partir para a área dos códigos alfanuméricos. Gente, esses códigos é uma dor de cabeça, né? Muita informação, a gente fica maluco quando a gente começa a estudar. Mas, assim, não é um bicho de 7 cabeças, não dá para a gente entender bem tranquilo, tá? E aí aqui eu trouxe um código bem facinho, que é um código lá da educação infantil. O que vai acontecer, gente, com o código alfanumérico? Eles vão ter 2 par de números e 2 par de letras, certo? Intercalado, um par de número, um par de letra, um par de número, um par de letra. Então, o que vai acontecer aqui? O seu primeiro par de letra, ele vai indicar o quê? A etapa da educação a que está se falando, a que está se referindo. Nesse caso aqui, qual foi o código que eu trouxe aqui? EI 02 TS 01. Então, o que vai acontecer? Lá no EI, você vai saber que ele significa educação infantil, certo? Se estivesse EF, seria o quê? Ensino fundamental. Se tivesse EM, seria ensino médio. Tudo bem até aí? Então, o primeiro par de letras, ele vai indicar a etapa que está se referindo. Nesse caso, nesse exemplo, a gente está falando da educação do ensino fundamental, da educação infantil, então, por isso tem o EI, de educação infantil. Ponto. No primeiro par de números, você vai ter, nesse caso da educação infantil, você vai ter o grupo de faixa etária. A educação infantil, ela tem o quê? 3 grupos de faixa etária. Eu trouxe esse código alfanumérico da educação infantil só para ficar mais fácil para vocês entenderem, apesar do vídeo ser de ensino fundamental. Mas eu trouxe um outro código alfanumérico do ensino fundamental, tá certo? Mas só para você ficar mais claro para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil aqui. Então, o primeiro par de números nesse código aqui, né, que é da educação infantil, vão ser 3 grupos de faixa etária, que a educação infantil tem, a gente até fala isso no vídeo. E aí, nesse caso aqui, é o 02, então ele vai falar lá do segundo grupo, que são os grupos de crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses.
Ponto. Aí agora a gente vai para o segundo... Olha, a gente podia estar usando aqui minha canetinha, esqueci. Agora a gente vai para o segundo par de letras, que é nesse caso aqui é o TS. E aí o que que você vai encontrar? Você vai encontrar o segundo par de letras, as letras que indicam os campos de experiência que você tem que utilizar na educação infantil. E aí, às vezes você está vendo esse vídeo aqui e não viu os anteriores. Aí você vai ficar assim, o que que é campo de experiência? Né? O que que é grupo de faixa etária? Mas é porque, como eu falei, é da educação infantil, ficaria mais fácil para você compreender, e aí você teria que entender lá toda a etapa da educação infantil. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, olha só, o TS aqui, qual que ele vai ser? Que campo de experiência que ele vai se referir? Ele vai se referir ao traço, sons, cores e formas. Tudo bem? E aí agora a gente vai para o último par de números, que vai indicar a posição da habilidade na numeração sequencial do campo de experiência para cada grupo, cada faixa de etária, que aí é onde vai ter o textinho que eu vou trazer aqui para vocês agora. Olha só, vamos lá, ó. Então, o código EI E2TS01, ele se refere ao primeiro objetivo de aprendizagem e desenvolvimento proposto no campo de experiência traço, som, cores e formas para as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, qual seja, né, explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Então, essa aqui, ó, seria a habilidade que você vai trabalhar em sala conforme o código que a gente acabou de ver. Então, como que fica mais fácil? Fica mais fácil você ler ele de trás para frente, tá certo? Então, quando você lê o código alfanumérico de trás para frente, fica mais fácil. Olha lá, ó. Refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e desenvolvimento proposto pelo campo de experiência, traços, sons, cores e formas, para as crianças do segundo grupo, que é o grupo de 1 ano e 7 meses a 3 e 11 meses, da educação infantil. Tá? Então, toda vez que você lê o código alfanumérico de trás para frente, vai ficar mais fácil para você compreender. Tudo bem? Então, vamos seguir, porque como o vídeo é de ensino fundamental, fica mais fácil você ver um código de ensino fundamental, certo? Então, lembra que eu falei lá das unidades temáticas, dos objetos de conhecimento, que faz parte da estrutura do ensino fundamental? Quer ver? Vou até voltar aqui o vídeo para você dar uma olhadinha, para você relembrar. Ó, lembra que eu falei que o ensino fundamental está dividido em áreas do conhecimento? Aí, dentro das áreas do conhecimento, você vai ter os componentes curriculares, porém, nós vamos ter competências específicas dessas áreas e nós vamos ter competências específicas destes componentes, certo? Então, você vai ter 2 tipos de competências específicas. E aí, isso vai ser dividido lá em unidades temáticas, objetos do conhecimento e habilidades. Lembra disso que nós falamos? Aí, você volta aqui e vamos entender aqui. E vamos entender essas unidades temáticas. Uma das unidades temáticas que está lá é vida e evolução, para você trabalhar lá no ensino fundamental. Qual vai ser o objeto de conhecimento? O corpo humano. Aí a gente vai pegar esse código alfanumérico, que é para... E o que você tem que fazer em sala de aula com esse aluno? Você vai trabalhar de forma que ele consiga localizar, nomear, como se fosse o seu objetivo, tá? Na sua aula. Você vai localizar, você vai nomear e você vai representar graficamente o aluno, né? Não você. Você vai proporcionar que o aluno consiga localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenho, partes do corpo humano e explicar as suas funções. Então, olha só, aqui está cheio de verbo. Por quê? Porque é o objetivo que você pretende alcançar. E aí, dentro das habilidades, você vai encontrar o próprio objeto do conhecimento, qual seja o corpo humano. Então, qual que é a habilidade que o aluno vai precisar ter aqui dentro desse código alfanumérico aqui? Ele vai precisar localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, as partes do corpo humano e explicar suas funções, tá? Então, aqui a gente vai estar trabalhando um objeto de conhecimento que seria o corpo humano, dentro de unidade temática que é vida e evolução, que é algo mais amplo, certo? Então, dentro de vida e evolução, você vai ter ali o corpo humano, respeito à diversidade, e aí depois você vai vir com as habilidades, que são aqueles objetivos que você quer alcançar dentro de sala de aula com os seus alunos. Tudo bem? E aí, qual que é o código alfanumérico aqui? Deixa eu limpar aqui, porque eu acabei riscando aqui em cima. Então, olha aqui, ó. Qual que é o código alfanumérico? É F de quê, gente? De ensino fundamental. 1. O que vai ser esse 1 aqui? Vai ser para os alunos, aqui, ó,
Então, aqui, gente, como que a gente vai estar organizando esse código alfanumérico? Olha lá, ó. Eu estava falando para vocês, é F de ensino fundamental, é 1 porque vai indicar o ano, né, a que se refere, então, primeiro ano, e aqui o CI, que é os ciências, que é o componente curricular, né, e 02, que seria a, a posição, né, a posição da habilidade. Então, quer ver, vai ficar mais fácil para vocês entenderem esse daqui, olha lá, ó. Olha aqui, ó. É F6. Aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? É F, que é o primeiro par de letras, que indica o quê? O ensino fundamental. 6, 7, que vai indicar o ano, né? Então, aqui nesse caso aqui é do sexto ao sétimo ano, tá bom? Do sexto ao sétimo ano. O segundo par de letras, que aqui nesse caso é F de novo, vai ser esse aqui, ó, educação física, tá? E 01 seria o último par de números, indicando a posição da habilidade da numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. Tudo bem? Esse aqui eu tirei lá do site Mistura de Alegria, que está bem explicado. Tudo bem, pessoal? É um pouco difícil? É um pouquinho, mas a gente consegue, tá? E aí, gente, para finalizar, eu trouxe aqui algumas questões para a gente fazer, de modo que vocês entendam como que as questões de ensino fundamental caem em prova de concurso, tá? Gente, não vou mentir, não são questões tão simples, mas faz parte da vida do concurseiro, né? Entender esses documentos complexos. Tudo bem? Então, olha lá, ó, essa questão aí é de 2020, lá da banca IBAD, a Prefeitura de Linhares, Espírito Santo. Aí ele traz um texto, olha lá. Ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem da experiência estética e intercultural das crianças. Lembra? Vimos isso? Considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas, os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos que dizem respeito a relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Além desses aspectos relativos à aprendizagem, ao desenvolvimento na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas, devem ainda ser consideradas medidas para assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagem entre essas duas fases do ensino fundamental, de modo a promover uma maior integração entre elas. Esse foi o textinho que eles trouxeram e, por coincidência, a gente acabou vendo isso tudo no início do vídeo, né? Essa transição se caracteriza por mudanças pedagógicas na estrutura educacional, decorrente principalmente do quê? Da diferenciação do componente curricular, da relação espaço-tempo nas escolas, da fase da puberdade em que os alunos se encontram, da mudança de escola que geralmente ocorre ou da modificação sentida pelos alunos, gente, pelas famílias. Então, o que acontece? Essa questão aqui, gente, qual que está certo aqui? Ela vai falar, ela trouxe esse textinho, a gente falou tudo sobre isso, né? Sobre essa questão da consolidação das aprendizagens anteriores, né? Da questão da autonomia dos alunos. Mas por que essa transição ela se caracteriza de uma forma que a BNCC tenta ter esse cuidado? Porque ali já vai ter uma diferenciação dos componentes curriculares. Tá, pessoal? Então, é por isso que a BNCC ela traz esse cuidado com essa transformação, com essa transição, porque vai ter a diferenciação dos componentes curriculares. Tudo bem? Então, aqui é a letra A, tá, gente? O gabarito certo é a letra A. Olha lá, ó. Olha lá, o gabarito letra A. Essa transição se caracteriza por mudanças pedagógicas na estrutura educacional, decorrente principalmente da diferenciação dos componentes curriculares, está lá na página 57 da BNCC. Tudo bem? Vamos ver uma próxima? Olha lá, ó. Ah, essa aqui a gente falou, ó. Essa aqui é de 2019, lá do Rio de Janeiro. A área de ciências da natureza, por meio de um olhar articulado. Vamos lá. Opa, aí.
A área de ciências da natureza, por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber, precisa assegurar aos alunos do ensino fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Ela foi tirado da BNCC, né, lá na área de ciências da natureza. Consequentemente, de acordo com a BNCC, ao longo do ensino fundamental, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento de letramento científico, alfabetização científica, experimentos científicos ou inovação científica. A gente falou disso no vídeo, lembra? Nós falamos que em matemática o aluno precisa adquirir o letramento matemático e em ciências ele precisa adquirir o letramento científico, tá certo? Então, aqui essa questão vai ser aqui, ó, letra A, letramento científico, tá certo? Vamos olhar aqui, ó. Isso, ó, letra A. Portanto, ao longo do ensino fundamental, a ciência da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Vamos ver uma última? Olha lá, ó. Esse aqui foi de 2019, FADESP, Rurópolis, não é isso? Olha lá, ó, a resolução CNE-CP número 2, de 22 de dezembro de 2017, que realmente é a resolução que instituiu a BNCC, tá? Instituiu a BNCC para a educação infantil e ensino fundamental. Entre suas determinações, é correto afirmar que a BNCC no ensino fundamental está organizada em áreas acadêmico-científicas. Gente, certo ou errado essa questão? Essa questão está errada, né? Porque a BNCC ela não está organizada em áreas científicas acadêmicas. Nós vimos que a estrutura da BNCC, do ensino fundamental na BNCC é essa daqui, ó. Áreas do conhecimento. Peraí. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Ai, não consegui apagar aqui, gente. Vamos lá, ó. Áreas do conhecimento. Como é que está organizada a BNCC? Áreas do conhecimento, competências específicas de área, componentes curriculares, competências específicas desses componentes, e aí a gente vai ter as unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades. Essa é a estrutura do ensino fundamental na BNCC, e nada tem a ver com áreas científicas acadêmicas, como aqui, ó, como a questão está falando, acadêmicos científicas. Não, nada a ver, tá? Então, a estrutura da BNCC é lá com seus componentes curriculares, áreas do conhecimento. Tudo bem? Pessoal, é isso. Foi um vídeo mais extenso mesmo, né, comparado aos outros que eu fiz, mas é porque o ensino fundamental, ele realmente é maior mesmo, né, e aí tem bastante coisa para ser falado. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma nos seus estudos, na sua preparação para os cursos da área de educação, ou no Distrito Federal, que é de onde eu estou falando, ou de qualquer outro estado, e que você alcance seu objetivo, que você consiga passar nos seus concursos que você almeja aí na área de educação, tá certo? Eu fico por aqui, muito grata se você ficou até o final, e um grande beijo, contem comigo.